Aleluia. Deus seja louvado, queridos. Amém. Amém. Amados, vamos ler com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo, a palavra de Deus que se encontra no livro de João, do segundo Evangelho por João. No capítulo 1, nós vamos ler agora do versículo 35 e finalizar até o 51. Aqui vai falar sobre os primeiros discípulos. Glória a Deus. Aleluia. Diz aqui a palavra do Senhor. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizendo isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhe disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, e havia seguido. Este achou primeiro o seu irmão Simão e disse: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou Filipe, e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse: Havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: Antes que Felipe te chamasse, te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira e crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos ler até aqui, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Queridos, já nesse verso, nós observamos aqui que no versículo 35, que no dia seguinte, João é o João Batista, tá, meu amado? Esse evangelho segundo João é outro discípulo do Senhor. João Batista estava outra vez ali e João Batista estava com seus dois discípulos. E vejamos aqui então, queridos, que o povo, glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos aqui nós vejamos nessa parte e no capítulo esse evangelista João ele está ali narrando para aqueles dois dizendo, olha, eis aqui o Cordeiro. Pode ver que ele vai falar assim, ó, vendo passar o Senhor Jesus já no versículo 36, ele diz, eis aqui o Cordeiro de Deus. Então aqui nós vemos que João Batista ele já está mostrando o Cordeiro de Deus na Bíblia. Irmãos, todos sabemos que já vinha a profecia sobre o Cordeiro, você pode ver em Apocalipse capítulo 5, que o Cordeiro estava no meio de um trono e ele
foi dado a ele aquele, ele pegou o livro da mão de que estava na destra e ele desatava os selos. Então vejamos que o João Batista aqui ele está identificando. Nós vemos isso, né, irmão? Vamos ver aqui também. E logo em seguida, esses dois discípulos, quando ouviram isso, eles foram seguir o nosso Senhor Jesus. E Jesus, então, voltando-se no versículo 38, voltou para esses dois discípulos e falou: A quem buscais, né? E eles disseram: Rabi, traduzindo, né? Quer dizer mestre, onde mora? Então ele queria saber aonde o Senhor Jesus mora. Quando fala Rabi, vocês lembram que se fala mestre. Rabi quer dizer, o significado dele é mestre. Então, nós vemos aqui, amados, que Jesus disse a eles, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então venham. Então vem, vinde e vê. E eles então foram, aqui nós vemos no versículo 39, que eles foram até a casa do nosso Senhor Jesus e ficou com ele ali até quase a hora 10ª. Isso seria quase 4 horas da tarde, lembram? Né? A hora nona era 3 horas da tarde, então a hora 10ª seria quase, a hora 10ª seria entre aí quase 4 horas da tarde. Eles ficaram com Jesus ali. Já no versículo 40, irmão, aqui diz que André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e havia seguido. Então, um dos discípulos, sabemos que foi André que havia seguido. Então, ele era um dos dois. Os outros discípulos não foram mencionados, claro, por nome. Provavelmente, irmão, isso poderia ser João, seu irmão, o que é o filho de Zebedeu, lembra? Mas aqui identificou mais o André. Já vemos aqui no 41 que este achou primeiro o seu irmão Simão e diz: Achamos o Messias, que traduzido é Cristo, né, amados? Então, nós podemos ver isso, glória ao nome do Senhor Jesus, que esse André, ele já está, ele crê e ele vai falar desta forma. Já no 42, no versículo, levou a Jesus e olhou Jesus para ele e disse, e levou Pedro, né? André levou Pedro e disse assim, Jesus para ele, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado de Cefas, que quer dizer Pedro. Irmãos, observa que o nosso Senhor Jesus, ele mudou o nome de Pedro. Veja, porque isso tem um sentido. Como é que você tem um nome e alguém mude o teu nome? Só Deus pode fazer uma situação dessa. Porque todo aquele que é chamado por Deus para alguma obra, Deus realmente trocava o nome. Vocês lembram de Abraão? Quando Deus trocou o nome de Abraão para Abraão? Vocês lembram o nome de Jacó? Para uma obra que Deus tinha que fazer, tu não serás chamado mais de Jacó, mas sim Israel. Lembra? Deus trocou o nome de Sara de Sarai por Sara. Então veja, irmãos, que Cefas, aqui no caso, ela é uma palavra aramaica que significa pedra, por isso que fala Pedro, se fala de pedra. Isso, irmãos, está no livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 16 e 18. Se nós abrirmos aqui, Mateus, capítulo 16, olha só o que está escrito aqui, ó. Vamos nos aprofundar sobre esse assunto. Olha o que diz aqui. Glória ao nome do Senhor Jesus. Diz aqui, ó, e Simão, ó, Mateus capítulo 16, versículo 16, né? Isso aqui está falando sobre a confissão de Pedro, tá? Então, quando Jesus disse no versículo 15, disse, e vós, que dizeis, quem sou eu? E Pedro, lógico, no 16, ele respondeu e disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí já no versículo 17, Jesus respondeu e disse, bem-aventurado és tu,
Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Agora o versículo 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que se fala de próprio Jesus, tá? Edificarei a minha igreja, que está falando do nome dele, sobre ele edificou. Foi Cristo que edificou nós. Por isso que ele é a cabeça da igreja. Algumas pessoas pensam que foi Pedro que fundou a igreja. Não, irmão. Foi Cristo com seu próprio sangue, porque ele comprou nós com o sangue dele e nos purificou. Por isso que somos o templo do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, está ali escrito, e o 20 também, 19 e 20, que nós somos o templo do Espírito Santo. Não, isso não vem de nós, mas é proveniente de Deus, né? E por que isso? Porque fomos comprados por um bom preço. Então, quando Jesus disse aqui que sobre esta pedra, não está falando de Pedro, está falando dele mesmo, de si próprio, que é Cristo, edificarei a minha igreja. Então, por isso que ele é a cabeça e nós somos o corpo, e um membro do outro, claro, né? E ele disse que, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, o que é a porta dos infernos? A sepultura não prevaleceu sobre o corpo de Jesus. Terceiro dia, ele ressuscitou. Louvado seja Deus. Aí ele disse assim: E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então vejamos, amados, que vocês viram que o Senhor Jesus, esse é um exemplo, João também, aqui no versículo 38, né? E no Novo Testamento nós temos muitas vezes que mudou o nome, Deus mudou o nome das pessoas, como eu falei para vocês, de Abraão, de Sara, de Jacó, como Israel, enfim, muitas obras o Senhor faz. Então, irmãos, quando Jesus tem essa autoridade, né? E ele mudou aqui o nome deles aqui. Você vê que eles têm uma identidade, mas para Deus ele tem outras identidades, porque são chamados, escolhidos para o Senhor. Então, vamos voltar lá em João, queridos, nós vemos aqui que no 43, no dia seguinte, que Jesus ia para Galiléia e achou ali Filipe e disse: Segue-me. Então, irmãos, nós sabemos aqui que seria no dia seguinte, né? Jesus fez aí, Jesus faz com seus discípulos, segue-me. Veja que isso é interessante. Ele dá essa ordem. Isso difere da prática habitual, né, amados? As pessoas olham e falam, não, eu vou seguir. A pessoa toma a decisão de seguir alguém, não é verdade? Agora aqui o Senhor Jesus fala, segue-me. Então, irmãos, entendemos aqui que normalmente são os discípulos, né, que teria que tomar essas decisões para fazer, mas na verdade Cristo, né, irmãos, Jesus falava desta forma: segue-me. E o poder da palavra de Jesus mexia com as almas e eles obedeceram a Cristo, né? Já no versículo, aqui é muito bonito, irmãos. Observa isso aqui, ó. Filipe, ele era de Betsaída, uma cidade de André e de Pedro. No versículo, aqui nós vemos que André e Pedro, irmãos, eles cresceram aqui em Betsaída, claro, né? Tá, como está dizendo aqui. E nós vemos aqui, irmãos, que posteriormente eles tinham mudado para Cafarnaum. Isso aí está em Marcos, capítulo 1, versículo 29, Marcos, capítulo 1, versículo 21 também, né? Nós vemos que ali eles estavam situados, ali perto do oeste, e, enfim, glória ao nome do Senhor Jesus. Mais tarde eles tinham mudado, então, eles tinham ido para Cafarnaum, pronto. E ali, claro, eles eram pescadores. Agora, no versículo 45, Filipe, ele achou Natanael e disse, olha só a notícia, que alegria para todos eles.
Havemos achado aquele de quem Moisés descreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Irmãos, eu queria que os irmãos prestem bem atenção sobre isso. Esses israelitas, esses judeus, eles tinham muito conhecimento da palavra de Deus do Antigo Testamento. Infelizmente, nem todos têm conhecimento da palavra de Deus. Os cristãos não são todos que têm conhecimento da palavra de Deus. Isso traz uma ignorância espiritual de tal forma que muitos crentes acabam desfalecendo, não permanecem na presença de Deus, porque não há ali uma semente enraizada no coração, um solo perfeito. Então, para que o solo esteja perfeito, o coração esteja perfeito, precisa conhecer quem é Jesus. Precisa conhecer quem é o Mestre. Porque a verdadeira evangelização não é você chegar para as pessoas evangelizando que elas têm que ser batizado para ter a salvação. E é uma verdade isso. Mas não é assim que deve ser abordado. Por quê, irmãos? Algumas pessoas vão ser batizadas superficialmente. Só que não vai mudar o seu coração, porque não tem conhecimento de Jesus. A evangelização, ela precisa ser ensinada, entendeu? Eu quero que vocês entendam isso, porque, irmão, é na guia do Espírito Santo. Podemos ir lá, por favor, vocês abrem no livro de Mateus, capítulo 4, e no versículo 23. Deixa eu ver se está no 23. Olha, eu quero que vocês observem bastante isso, tá bom? Olha como que o Senhor Jesus, ele tinha que... Olha a missão dele. Essa é a missão nossa também. Aqui dizia assim, Mateus capítulo 4, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galiléia. Então, Jesus andou em toda a Galiléia, ensinando na sua sinagoga. Primeiro ele ensinava. Olha o segundo. Pregando o evangelho do reino, claro, do reino de Deus. Então, olha só, ele ensinava, ele pregava o evangelho do reino de Deus, e depois o terceiro, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Queridos, precisamos conhecer melhor a palavra de Deus. Temos que ter essa intimidade, tá bem? Eu gostaria que vocês abrissem Mateus capítulo 9. Olha como que Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele vai ampliar isso. Vamos lá no capítulo 9, versículo 35. Diz assim, e agora Jesus vai falar, é bem maior, E percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Lá no capítulo 4, 23, ele só percorreu na Galiléia. Aqui, no capítulo 9, versículo 35, ele ampliou a sua missão. Então, ele percorria em todas as cidades e aldeias. Olha só, irmãos, o que ele estava fazendo. A mesma coisa que ele fez na Galiléia, ele fez em todas as cidades e todas as aldeias. Aí alguém pode falar, mas a palavra de Deus é guiada pelo Espírito Santo, é revelação, e ela não repete. Irmão, a palavra de Deus é guiada pelo Espírito Santo, para os espirituais, entende muito bem o que é isso. E ela vai repetir, porque as pessoas que estão para ouvir, não, às vezes não é a mesma pessoa, mas a palavra é a mesma, ela é inalterável, ela é fiel, e ela tem que ser ensinada a todos. Assim como uma professora ensina os alunos no primeiro ano aprender a ler, tem a cartilha, aquelas pessoas passam para o segundo, terceiro ano e já está sendo alfabetizada. Mas os primeiros que vão entrar lá vai repetir as cartilhas, mesma coisa. A palavra, os ensinamentos do Senhor
é para todos. Então, está bem claro que ele ensinava, ele percorria em todas as cidades e aldeia, ampliou a missão dele, e ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Perceberam, irmãos? Então, querido, quando se fala de Cristo, da palavra de Deus, nós cuidado de falar, é carne isso. Não, carne não, irmão. Tudo que envolve o nome do Senhor é espiritual. Agora, existe a diferença da heresia. A heresia é o perigo, tá bom, irmão? Mas vamos voltar a João e, e quando, nesse versículo 41, esse Filipe falou com Natanael que tinha achado aquele a quem Moisés falara. Então, observa, como eu falei para vocês aqui atrás, que essas pessoas, elas tinham conhecimento da palavra de Deus. Queridos, nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. O cristão, infelizmente, como eu disse, são poucos que têm conhecimento da palavra de Deus. As pessoas se preocupam muito mais com as coisas seculares do que a própria vida, que é a palavra de Deus, a própria vida eterna, a palavra do Senhor. Vejamos aqui no versículo 45. Então, vejamos aqui, irmão, nesse 45, é, já no 46, diz assim: olha a resposta que Natanael dá. Disse Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Irmãos, por que Natanael fez essa pergunta? Veja, irmãos, Jesus nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Nas Escrituras, o Messias viria de Belém e não de Nazaré. E confrontou. Quando Filipe foi falar com ele, ele não quis acreditar, porque ele falou, não, como dizendo, pelas Escrituras ele vem de Belém, do trono de Davi ali. Agora, como é de Nazaré, porventura, vai ter alguma profecia de Nazaré? Não está nas Escrituras isso. Olha, irmão, o que é uma pessoa observadora? É assim que nós cristãos temos que ser observadores. Agora, observa uma coisa, irmãos. Quando Natanael ele respondeu desta forma, irmãos, pode vir, aqui no 46, pode vir alguém, um Nazaré, né, irmão, uma cidadezinha pequena, uma vila ali, né, que ele estava vindo como se viesse da Galileia, e então ele falou assim, mas como que pode vir? Então eu queria mostrar para vocês, irmãos, nessa passagem, glória ao nome do Senhor Jesus, que aqui quando Natanael fez essa pergunta, né, assim, a Filipe, eu queria que vocês abrissem aqui no capítulo 7, tá bom? Do próprio João, capítulo 7. Olha o que diz aqui em João, capítulo 7, versículo 41 e 42. Olha o que diz aqui, ó. No versículo 41 e 42, olha. E outros diziam, este é Cristo, mas dizia outro, vem, pois, Cristo da Galileia, quer dizer, estavam esperando em Belém, aqui dentro da Galileia. Não diz, agora, olha como que eu estava falando aqui sobre a observação das Escrituras. Irmãos, nós temos que ler as Escrituras. Bem-aventurado quem lê as Escrituras. Eles aqui, olha só, o 42, ó. Não diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Que aldeia é essa que era a Davi que veio? Da onde ele veio, irmão? Aonde nós vamos achar isso?
Amados, vocês podem abrir esse livro, 1 Samuel, no capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Então veja, irmãos, como o nosso Senhor, ele, ele nasceu em Belém, isso é real. Só que as pessoas começaram a conhecer ele através da Galileia, porque ele veio de Nazaré, ali, da cidade de Nazaré. Mas ele morava lá, mas o Senhor nasceu em Belém, certo? Então vamos lá, 1 Samuel 16. Glória a Deus. Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 16. Deixa eu achar para vocês, versículo 1 ao 4, tá? Ó. Então disse o Senhor, aqui foi quando Deus mandou Samuel ungir Davi para rei, né? Olha aqui, ó. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche, né, o azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz que veio para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel e disse ao Senhor, e veio a Belém. Está vendo? Qual foi a cidade que Samuel foi? Belém. Aonde Davi nasceu? Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro de todo tremendo e disseram: paz é a tua vinda, de paz é a tua vinda. Perceberam, irmãos? E agora, voltando aqui, você viu como que Natanael, ele conhecia a palavra de Deus? Vocês perceberam? Por isso que Natanael fez essa pergunta. Porventura, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sendo que Filipe disse que tinha achado o Messias, mas não estava batendo o nascimento, porque eles esperavam que o Messias viesse de Belém. E Jesus nasceu em Belém. Só que eles não sabiam a história que quando Deus mandou que o pai de, né, o José levasse Jesus e a mãe para o Egito por causa da perseguição de Herodes. Isso eles não tinham esse conhecimento. Glória ao nome do Senhor Jesus, da particularidade do nosso amado Salvador. Mas nas Escrituras, eles tinham. Agora, irmãos, vocês que estão todos aqui, e eu também, vocês perceberam? Quando nós temos esses conhecimentos e o Espírito Santo vai nos mostrando, vai nos revelando, cada dia mais nós temos confiança em Deus, confiança em Jesus Cristo, porque tudo está conforme o Espírito Santo ensinou. Se aqueles discípulos estivessem aqui hoje, e nós ouviríamos ele, olha, o apóstolo Pedro, João, Tiago, nós íamos ouvir ele como os outros ouviram também. Vocês podem ver que eles não tinham as escrituras do Novo Testamento para passar, mas eles contavam todos e relatavam, e depois eles estavam escrevendo, porque o Espírito Santo usava um deles, claro. Mas, irmãos, hoje não tem nenhum desses apóstolos aqui, mas tem o Espírito Santo de Deus. Então, foi registrado para que o Espírito Santo de Deus continuasse nos agindo, porque no ouvir produz a fé em nossos corações. E é assim que Felipe fez essa pergunta. Aí, perdão, Natanael fez. Aí Felipe falou: olha, então você vem e vê com seus olhos. E ele aceitou. Então, quando Jesus, no versículo 47, nós vemos aqui, irmãos, e quando o Senhor Jesus aceitou, né? Glória ao nome do Senhor Jesus.
ele aceitou ir ver Jesus, é, Jesus, olhando para ele, falou assim: Eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo, quer dizer, não há crime, e não tem feito coisa para prejudicar ninguém. 47, irmãos, disse Natanael, 48 disse Natanael: De onde me conheces tu? Natanael ficou assim, abismado. De onde? Jesus respondeu e disse: Olha, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Olha, irmãos, que passagem linda. Vejamos aqui, irmão, que Jesus mostrou um conhecimento sobrenatural, divino. E porque Jesus falou, eu te vi. E se identificou que Cristo realmente é o Messias. Quando Natanael ouviu isso, irmão, você vê aqui no 49, Natanael respondeu e disse: Rabi, que quer dizer mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Aí, próprio Natanael, ele confessa. Olha só a alegria que toma o coração de Natanael. Então, ele confessou que Cristo era o filho de Deus e que também é o rei de Israel. Esses são dois títulos para o Messias, sabe? São dois títulos messiânicos, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Filho de Deus identifica o Jesus como Messias. Isso está profetizado ali, irmão. Se você vamos abrir o livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Vamos lá de novo no livro de Samuel. Glória a Jesus. 2 Samuel, olha aqui, capítulo 7, versículo 14. Glória ao nome do Senhor. Diz assim a palavra: E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se eu perdão, e se vier a transgredir, castigo-á-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homem. Então vejamos aqui, meus amados, que esse aqui se fala aqui do Filho de Deus, né? Vejamos aqui também no livro de Salmos, capítulo 2, no versículo 7. Vamos lá em Salmos. Tudo isso, amados, profetizado a respeito do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando nós procuramos ah, os outros capítulos, vejamos aqui, irmãos, a prova de que próprio Cristo, isso aí cada vez mais está colocando em nosso coração a certeza viva do nosso amado Jesus. Porque alguém aí no mundo que não conhece Cristo pode indagar um de vocês e disser: quem é Jesus Cristo? Que vocês tanto falam. Irmão, se vocês não tiverem esses conhecimentos, vocês não terão resposta para dar para eles concreto. Ah, eu acho, não, eu creio que ele é o Salvador e eu estou passando para você. Não, irmão, precisamos conhecer mais. Cristo foi o Filho que Deus amou tanto nós, e ele deu o seu próprio Filho. E aqui, o nosso Senhor Jesus, conforme toda a profecia, veio desde o Jardim do Éden, e veio vindo de Abraão, de Moisés, Salmos, falou sempre de Jesus. Aquele que foi crucificado, você lembra disso? Você deve ter assistido um filme, alguma coisa. Sim, vai então lá no Salmos 22, vê ali a crucificação, o messiânico ali, vê ali a profecia. Jesus nem tinha vindo à terra, já tinha um Salmo 22 falando do Messias que ele sofre, mas depois ele triunfa. E quantas outras passagens, não é verdade, amados? Então vamos lá. Vamos ver aqui, irmãos, no livro de Salmos, capítulo 2, versículo 7. Diz aqui assim, ó: Proclamei o decreto, Senhor me diz, tu és meu filho e hoje te gerei. Agora você entendeu porque Jesus é filho de Deus?
porque o próprio Senhor, Pai Celestial, disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, é muito claro que Cristo é o Filho de Deus, irmãos. Não há dúvida disso, né? Bom, quando se fala Rei de Israel, claro que é uma designação ali comum no Antigo Testamento para o Messias. Glória ao nome do Senhor. Vamos dar uma olhada aqui, irmãos. Deixa eu encontrar. Eu acho que está em Sofonias. Sofonias. Deixa eu achar aqui, amados. Sofonias. Glória ao Senhor Jesus. Sofonias. Deixa eu achar para que os irmãos entendam. Glória ao Senhor Jesus. Deus é bom, Ele é fiel. Glória a Jesus. Queridos, nós temos, irmãos, que muito aprender com o nosso Senhor Jesus. Sofonias, está aqui, irmãos. 191. Glória a Deus. Estou achando aqui, irmãos. Aqui, Sofonias, ele está depois de Abacuque, tá bom? Deixa eu ver aqui se está aqui. Ó, aqui, ó. Nós vamos ver aqui, glória a Deus, no livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 15. Diz assim, ó: O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Olha que a profecia de Sofonias disse o profeta Sofonias. Eu vou repetir, que o Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel. Agora você entendeu, irmão, por que Natanael, ele falou assim, ele falou dessa forma aqui no 49, Rabi, tu és filho de Deus, o Rei de Israel. Ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Por isso que Jesus falou que neste homem não havia dolo. Ele era um verdadeiro israelita. Ele era aquele que procurava nas Escrituras, ele tinha esperança. Ele nunca imaginou que seria nos dias dele. Ele sabia que um dia ia haver o Filho de Deus na terra. O Rei de Israel viria sobre a terra. E ele foi um bem-aventurado, porque ele viu Deus, Filho, na terra. Glória a Deus. Irmãos, é por isso que Deus vai olhar para cada um de vocês e vai olhar o que está nos vossos corações. Se nós estamos realmente. Veja, se nós estamos com as Escrituras na nossa mão, e como nós estamos lendo aqui, buscando de Deus mais conhecimento do Senhor, irmãos, alguém vai pensar assim: ah, mas é, a letra mata e o espírito vivifica. Irmão, não tem nada a ver isso. Que às vezes a pessoa fica lendo a Bíblia e acaba. Tem pessoas que põem até na mente, falam assim: ah, se você ler a Bíblia, você vai ficar. Me perdoa a expressão da palavra, tá, amado? Você vai ficar doido, vai ficar doida, vai confundir a tua mente. Não. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela é fiel e todo aquele que crê em Deus, em Cristo, tem a palavra de Deus como toda a escritura divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. É toda, é Cristo mesmo, Deus purinho. A letra que ele quis dizer é o que está nos mandamentos, 10 mandamentos. Ali mostra o que devemos amar a Deus e amar o próximo. Então está lá escrito, não roubarás. É o que mais tem é roubar, enganar. Não adulterarás. É o que mais tem é adultério. Não cobiçarás, meus irmãos. O que tem de cobiça não está escrito, não é verdade? Até próprio Jesus diz: aquele que olhar para uma mulher e a cobiçar em seu coração já cometeu adultério. Quer dizer, quantos que já fizeram esses pensamentos, tiveram
pensamentos, perdoa a expressão, pelo amor de Deus, irmão, nós estamos falando espiritualmente. Quantos que tiveram pensamentos impuros com a pessoa, seja mulher, seja homem, certo? Então veja que a letra realmente está matando, porque não tem como escapar. Faz direto, não é verdade? O Senhor Jesus nos disse em Marcos que não é o que come, o que entra no homem que vem a contaminar o homem, mas é o que sai do homem, é o que sai do coração do homem, da alma do homem, que é homicídio, é inveja, imoralidade, impureza, enfim, lascívia e tantas outras coisas mais. Então, queridos, vejamos bem que a nossa cada dia mais que nós entramos na palavra de Deus, mais espirituais nós vamos sendo, porque o Senhor disse para aqueles homens sacerdotes, que as pessoas falaram, vocês errais por não examinar as escrituras. Então, tem tanto crente que erra, irmãos, justamente por não estar examinando as escrituras. E nós temos que ler, sabe? Por isso que há muitas ofertas no mundo. É mais fácil a qualquer pessoa, né, seja até cristão, ler alguma revista romântica, algum livro romântico, algum livro de alguma outra história do que as Sagradas Escrituras, que está em nossas mãos. E olha, pode guardar isso, viu? As Bíblias estão sendo mudadas. Daqui para frente, muitas coisas vão ser suprimidas dentro das Bíblias, porque nós estamos num mundo e esse é o período da confusão mental em muitas pessoas. Então você guarda muito bem essa Bíblia, conserve ela e use ela, mas não conserve ela guardado dentro da sua casa ou dentro de uma gaveta. Guarde ela e transfira ela para o teu coração. Porque quanto mais ler, mais você vai conseguir recitar, vai conseguir lembrar aonde está escrito. Por quê? Porque você vive aquilo, tá certo? E você tem fé, tá bem? E assim nós adquirimos a glória e o poder de Cristo no conhecimento, e ele manifesta, porque ele sabe, viu, irmãos? Como diz lá em Provérbios, eu amo aos que me amam, mas quem me procura na madrugada me acharás. Então, Cristo, Deus ama todos que amam Ele, mas os que buscam na madrugada, muitas pessoas pensam é que vocês têm que orar 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, 1 hora, 4 horas da manhã, que você vai achar Deus lá. Meu amado, Deus já está na tua vida há muito tempo e Ele pode se manifestar a qualquer hora na tua vida. Agora, o sentido desta palavra é que quem mais cedo busca Deus, acha Ele mais rápido. Então, irmão, aqueles que buscam mais o Senhor, como nós estamos na leitura da Bíblia Sagrada, em oração, e assim por diante, mais cedo nós achamos o Senhor. É isso que ele quer dizer, tá entendendo? Porque tem aqueles que amam o Senhor, mas não buscam Ele, mas ama Ele, mas não busca, Ele também ama essa pessoa. Só que se a pessoa propor buscar ele, ele vai se manifestar para essa pessoa. É muito simples isso. Então tem crente que ora e tem crente que não ora. Tem crente que conversa com Deus e tem crente que não conversa com Deus. Agora, quem conversa com Deus não está mais rápido daquele que não conversa com Deus? Então, está mais cedo, é mais madrugada. Entendeu? É isso que nós temos que entender na palavra do nosso Deus. Aqui, voltando nas Escrituras, nós vemos aqui, então, vocês viram que foi esse motivo que Natanael falou bem claro que Jesus era o Filho de Deus e também ele era, glória a Deus, o Rei de Israel. Irmãos, tem muitas sobre essa passagem, irmão. Há muito, né? Vocês podem encontrar também em outros termos, vai aparecer em Mateus, capítulo 27, versículo 42, Marcos, capítulo 15, versículo 32. Vocês lembram? Qual foi a acusação dos judeus? O que os judeus acusou? Ainda vem uma placa em cima da cruz do nosso Senhor Jesus, a acusação. Este é o rei dos judeus, não é isso? Tá vendo, irmãos, como que, ainda que eles zombaram de Jesus, mas é o título verdadeiro de Cristo. Ele é o rei de Israel.
e ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Queridos, no livro de João, continuando, então vemos aqui nesse versículo 50 e 51, o Senhor, quando ele respondeu que Jesus disse para ele, vi-te debaixo da figueira e crês, né? Tu creu porque eu falei, quer dizer, ele mostrou o poder dele sobrenatural. E ele disse assim, ó, coisas maiores do que estas você verá. Quer dizer, tá vendo? Maior do que essa verás. E disse, Jesus continuou dizendo, na verdade eu vos digo, que daqui em diante, olha irmão, como é profundo esse verso. Daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quer dizer, olha só, e daqui em diante o céu estaria aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, sobre Cristo, né? Veja bem essa passagem linda. Então, quando ele fala assim, na verdade, até repetindo duas vezes, isso aqui é uma tradução do hebraico, né? É, quer dizer, uma afirmação solene, enfatizado ali, né, irmãos? Glória ao nome do Senhor Jesus. E Jesus, cheio da autoridade, ele, nós vemos aqui que o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. Vocês lembram daquela passagem? Lembra de Jacó, irmãos? Jacó, ele saiu da parentela do pai dele, dos pais, e ele foi até o tio. E naquele caminho que ele estava indo, ele acabou dormindo. Lembra que ele pegou uma pedra, fez como fosse um travesseiro dele, e ele dormiu ali no deserto. E ele teve um sonho, lembra? Que havia uma escada grande que ia até o topo do céu e os anjos subiam e desciam e tinha um. Bom, vamos abrir para nós entender melhor. Vamos lá no livro de Gênesis, capítulo 28, para ficar registrado no capítulo do 28, Gênesis 28. Olha aqui, ó. Glória ao nome do Senhor. Vamos dar uma olhada aqui. Versículo 12 ao 15. Olha o que diz aqui o versículo 12 ao 15. Jacó, como eu disse a vocês, né? Irmãos, é só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Eu vou ler do versículo 10 para você entender melhor a história. Ali fala sobre a visão da escada de Jacó, uma visão celestial, né? No versículo 10 diz assim, ó. Partiu, pois, Jacó de Beceba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou naquele lugar. Agora, olha o versículo 12. E sonhou, eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela. Então, irmão, veja, o Senhor estava bem em cima, lá nos céus, da escada. E esses anjos subiam e desciam. E veja que aqui, no versículo 13, repetindo, ó, eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, do teu pai, o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado, eu darei a ti e a tua descendência. Glória a Deus. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias na terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tomar a esta terra, tornar esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Palavra de Deus nunca falha, irmãos. Agora, veja que ele falou que ia estender ao ocidente, ao oriente.
E o nosso Deus não tem limite. O Ocidente, o Oriente ali, que ele pensava naquela terrinha que foi dado a ele. Espiritualmente, estendeu para o Ocidente, como nós estamos aqui no Brasil, na América Latina, ou América do Norte, estendeu para o Oriente também, para o Norte, né, o Canadá, para o Sul também, lá para baixo. Irmãos, a palavra de Deus está indo para todos os lugares, os reinos de Deus, e a descendências espirituais cada dia crescendo mais, como a areia do mar e como as estrelas do céu. Deus é fiel e verdadeiro. Por isso que vocês glorifiquem a Deus, porque vocês fazem parte deste número aqui, ó, que Deus está chamando. E é claro que temos que ser fiéis para cumprir, para entrar na glória dele, com certeza. Então, queridos, vejamos aqui que quando o Senhor falou isso para Natanael, e cumpriu o que Deus mostrou para Jacó. Ele viu os anjos subindo e descendo naquela escada, enquanto ele estava ali naquela visão, dormindo ali no sonho, e ele viu o Senhor bem lá no topo da escada, e o Senhor conversa com ele. Querido, que privilégio glorioso. Vocês acham que Deus não conversa com a gente, irmão? Conversa. Você acha que Deus, se Ele quer falar com você, Ele pode? Pode. O problema maior que nós enfrentamos é que nesse mundo que nós estamos, tão moderno, que nós não estamos dando mais ouvido à voz do Senhor. Ouvimos tantas vozes estranhas, tantas coisas nas mídias, tantos espíritos falantes. O que são espíritos falantes? Pessoas que falam de tudo na mídia, de todo tipo de coisa. É crítica, é perseguição, é falando isso, desmentindo aquele e colocando as suas opiniões. E o principal, as escrituras, é o que tem que ser anunciado. Glória ao nome do Senhor Jesus. O nosso espírito é um só, amados. É o Espírito de Deus em nós. Guardam isso nos vossos corações. Nós não somos pessoas para ficar dando opiniões, não somos pessoas para criticar. Deixamos isso na mão de Deus. Nós somos pessoas para seguir Cristo. Se nós formos verdadeiramente discípulos de Jesus, nós não vamos encher o nosso coração de porcarias. Nós vamos encher o nosso coração do pão vivo, que chama-se Cristo. A palavra de Deus é que nos dá luz, que ilumina a nossa mente, que ilumina o nosso coração, e é Ele que amplia a nossa visão espiritual, e nós então iremos para a glória de Deus. Agora, cuidado, igreja, que nos dias de hoje nós estamos enfrentando numa explosão de internet, claro, e isso é muito bom, porque Deus preparou até para nós estarmos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, e o nosso coração ferve na presença de Deus, mas tomamos muito cuidado que há muitos espíritos, agora nós não estamos falando de espíritos de demônios, mas de pessoas que falam o que quiser nas redes sociais. E há um confronto, e um vai confrontando, e às vezes há confusão no meio da mente, até da própria irmandade ou das próprias pessoas. Irmãos, mas uma coisa em nome de Jesus eu vos digo: se vocês se ficarem nas escrituras, mas não tem diabo, não tem Satanás, e não tem demônio, e não tem quem o inimigo possa mudar vocês de Cristo Jesus, porque vocês têm o capacete da salvação, e você tem o escudo da fé, e você também tem a espada, que é o Espírito Santo, a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, os crentes que se envolvem com as coisas desse mundo, que se envolvem com as opiniões das pessoas, com as críticas, com tantas outras coisas, irmãos, está chovendo de problemas no mundo todo. Todos estão sendo atacados. Irmãos, e o inimigo, esses são os dardos inflamados que estão mais intensos exatamente agora, nessa era digital, nessa era que estamos de internet. Os ataques são enormes, né? De todos os lados, tá bom?
mas aquele ou aquela que está afincado em Cristo Jesus, você vai atravessar tudo isso mantendo a fé em Jesus, mantendo a fé em Cristo. Veja, vocês foram chamados por Cristo Jesus. Vocês são de Cristo. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Nenhum homem comprou vocês. Nenhum homem deu a vida a vocês. E a mim também não. Eu só sei de um que pôde dar a vida. Foi aquele que Deus enviou seu Filho. Como Jesus disse no capítulo 3 de João, que breve estaremos lá, que ele instruiu Nicodemos e disse bem claro para Nicodemos que Deus amou o mundo, quer dizer, a multidão, a humanidade, e que ele deu o seu próprio filho unigênito. Tá vendo? Ele deu glória ao nome do Senhor. Queridos, o que nós aprendemos aqui? Olha aqui, ó, no capítulo 3 de João, no versículo 16, ó. Quero só voltar um pouquinho, versículo 15. Há uma conversa que o Senhor Jesus está falando sobre o novo nascimento com Nicodemos. E no versículo 15, Jesus falando isso para ele: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, isso é para todos vocês, para todos nós que cremos em Jesus, nós não vamos morrer, nós não vamos perecer, mas já temos a vida eterna. Agora, por que esse motivo? Por que que nós temos a vida eterna? Aí o versículo 16 responde: porque Deus amou o mundo. O que quer dizer? Deus amou a humanidade, o homem, a mulher. Como eu já falei nas outras reuniões, não é que Deus amou o mundo que você vai falar planeta Terra, a natureza. Claro, eu já disse que ele também, tudo que ele faz, ele é amor, né? Ele é amoroso, ele faz com capricho. Você vê cada coisa linda, tudo isso é obra de Deus. Agora, veja bem, aqui no versículo 16, ele está falando com Natanael, com Nicodemos, dizendo que Deus amou o mundo, quer dizer, Deus amou o homem, Deus amou a humanidade, de tal maneira que Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora, irmãos, como vocês creem em Jesus, o Salvador, nós somos salvos por ele, pela fé. Então, queridos, em nome de Jesus, se aprofunda na palavra de Deus, nas orações, no entendimento ao Senhor. Não sejam curiosos, não procuram a curiosidade fora da presença do Senhor. Confia em Cristo, confia na palavra. Nós temos aqui na terra, além do Espírito Santo que Jesus nos enviou, ele nos deu os livros para. Porque tem. Olha, muitas pessoas, presta bem atenção nisso, tá? Muitas pessoas vão falar assim: não, mas se o Espírito Santo revela, ela revela para nós, é, tudo é do Espírito Santo. E é verdade, tudo é do Espírito Santo. Mas você nunca vai esquecer que você tem aí dentro de você, tá? Você tem aqui um corpo, você tem a alma e você tem o espírito. Então você, tá? Tem corpo, alma e espírito. Bom, o espírito tem comunhão com Deus e conversa com Deus. O Espírito Santo dentro de você faz você ter a comunhão com Deus. Mas e o conhecimento? A nossa mente, o nosso intelectual, a alma, ela tem, ó, sente alma, estou falando de alma. A alma tem sentimento, tem desejo, não é isso? Sentimento, desejo e ela tem emoções, tá bom? Agora, o que a alma precisa? Conhecer a palavra de Deus. Ela tem que adquirir esse conhecimento para que o Espírito Santo mostrando a revelação, mas ela precisa conhecer. Como é que um cristão vai para o céu sem ter conhecimento? Vai falar que Jesus salva e vai ficar
parado nisso, sem entender? Não. Agora, você viu aqui, eu li agora para vocês verem. Olha o exemplo de Natanael, que Jesus elogiou ele, louvou ele, dizendo que verdadeiramente esse é um israelita e nele não há dolo. Jesus conhece a profundeza do coração do homem. Ele encontrou um homem muito sincero. Por quê? E olha, se você olhar assim de uma forma, é, é, vamos dizer assim, a resposta que ele deu para o seu irmão foi como que pode vir de Nazaré, né? Como que pode vir um profeta de Nazaré? O Messias de Nazaré? Ele tinha conhecimento das Escrituras, ele tinha conhecimento. E o Senhor Jesus elogiou ele por isso. Ele não ofendeu Cristo, muito pelo contrário. Ele não sabia que Jesus nasceu em Belém, ele não sabia dessa história de Cristo quando criança, que Deus mandou, como eu falei para vocês aqui, mandou que José levasse o menino e a sua mãe, antes que Herodes chegasse lá e matasse as crianças de 2 anos e meio para baixo, ou 2 anos para baixo. Não é verdade? Está vendo, meus amados? Conhecimento. Isso Natanael não tinha esse conhecimento. Por isso que ele fez essa pergunta: como é que pode vir de Nazaré, da Galileia? Bom, enfim, Jesus se apresentou para ele. Glória ao nome do Senhor. Isso é importante, por isso que nós temos que ler, irmãos. Hoje, nós sabemos que Jesus nasceu em Belém, está registrado aqui. E se não tivesse registrado? Intelectualmente, nós não teríamos conhecimento. Agora, se você tem conhecimento da palavra de Deus, Bíblia Sagrada, e é o Espírito Santo te anunciando, houve ali, então, olha só, irmão, uma perfeição. E aí você verdadeiramente é um cristão, uma cristã. E aí você consegue discernir o que é falso, o que é verdadeiro. Você sabe o que é heresia, o que é a verdade. Porque tem crente que não lê a Bíblia, tem pregador que anuncia, pula, vira de ponta cabeça e tem eloquência e começa a profetizar a tua vida e não profetiza Cristo, falando do Evangelho, falando de Jesus. E vai falar: não, Cristo vai te dar uma casa, Cristo vai te dar um casamento, Cristo vai te dar isso, irmão. Jesus não desceu na terra para fazer casamento de ninguém. Jesus não desceu na terra, como aconteceu de um irmão mais novo ali, quando foi dividido a herança, ele foi reclamar com Jesus: ô Senhor, ô mestre, faça que o meu irmão faça as coisas certas, porque ele recebeu a porção dobrada. Isso é na lei deles lá, né? E ele achou aquilo injustiçado. E Jesus falou: e eu vim para isto? Irmãos, claro que Deus vai abençoar o casamento de uma pessoa que deseja, claro que Deus vai preparar uma casa para a pessoa que deseja, mas, irmãos, qual é o primeiro plano da pessoa? É Cristo ou é o seu casamento? É Cristo ou é a sua casa? Qual é o primeiro que tem que estar na tua vida? Glória ao nome do Senhor. Vocês estão entendendo isso, amado? Glória a Deus. Então, como que nós vamos entender isso, irmãos, se não for pelas Escrituras? Vocês lembram lá no caminho de Emaús, aqueles dois discípulos lá se conversando e o Senhor começou então a falar com ele. Quando terminou ali que eles levaram para casa, que Jesus abençoou o pão, eles reconheceram Jesus e Jesus desapareceu. O que que eles falaram lá? Porventura não ardia em nossos corações quando ele abria as escrituras? Tá vendo? E aonde estavam essas escrituras mesmo, essa palavra de Deus? Nas mãos do Senhor Jesus? Não é isso? Ué, nós podemos até, vocês podem ver isso aí, está no livro de Marcos, não é verdade? Glória ao nome do Senhor. Marcos, Lucas, está tudo ali escrito, né? Principalmente, Lucas está até mais fácil, né, irmão, da gente, da gente achar aqui, né? Aqueles homens estavam se conversando aqui. Olha só aqui, só para vocês entenderem aqui, ó. Uma conversa de Jesus, eu não vou ler todos, mas vocês podem ler aqui, e eles estavam conversando ali, e Jesus
entra na conversa, né? Olha aqui, ó, no versículo 13, vocês vão lendo, eu vou ler aqui um pouquinho mais à frente, ó. É, no versículo 28, ó, no versículo 27. Olha o que Jesus, 25, olha o que Jesus disse. E ele disse: Ó nécios, e tardo de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus falando com ele, ó, aí foi mostrando no versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe que dele se achava em todas as escrituras. Jesus explicando isso para eles. E chegaram à aldeia para onde iam, e esse aqui está falando daqueles dois discípulos de Emaús, tá? E ele fez com que iam para de longe. E eles o constrangeu e dizem: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com ele. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe o deu. E abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Conheceram Jesus e ele desapareceu. Olha agora, é aqui que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Aqueles crentes que não gostam de ler a Bíblia, ou que os outros dizem que não devem ler a Bíblia, você vai acreditar mais na Bíblia ou na boca de pessoas que falam para não ler? Então vamos ler a Bíblia. Olha aqui no versículo 32. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Você viu? O Senhor Jesus estava com as Escrituras em suas mãos, abriam para ele e mostravam, porque eles estavam totalmente desanimados, perdidos, sem esperança, achava que Jesus ia remir ali a Israel e de repente Jesus foi crucificado. E aí houve ali uma confusão neles tão grande que aí eles até falou que Jesus era um profeta, nem falou mais que era filho de Deus. E Jesus falou, mas não está escrito que o Messias tinha que sofrer? Por certo, abriu o Salmo 22 para eles também. Então, irmãos, bem-aventurado o crente que lê a Bíblia Sagrada. Bem-aventurado o crente que quer conhecer, sim, as coisas celestiais. Se tem uma coisa, irmão, que fala do céu, é a Bíblia Sagrada, tá? É ela que fala do céu. É ela que fala da onde nós vamos, até o nosso futuro, tem tudo. Irmãos, imagina tudo que está escrito aqui. Olha, eu vou dizer com toda sinceridade para vocês. Se nós pegarmos aqui o livro de Apocalipse como um exemplo, Deus nos deu a graça na reunião passada, nós lemos lá sobre 1000 anos reinaremos com Jesus. Se nós pregar esta palavra e uma pessoa que não conhece a Bíblia, ela não vai acreditar na pregação desta palavra. Sabe por quê? Porque não tem conhecimento das Escrituras e dos conhecimentos de Deus, porque ele revela. Por isso que o Espírito Santo está aqui para nos levar a Cristo, lendo e revelando, lendo e Deus vai mostrando. Por isso, irmãos, glória ao nome do Senhor, que esse livro não é um livro que a gente vai ler de qualquer jeito, que nós vamos pegar como um livro de romance e ler uma história e acabou. Não, irmão. Às vezes nós lemos corrido, não tem nenhuma revelação. Por quê? Porque o coração ainda não está preparado. Mas quando a gente dobra o joelho, o Senhor nos ensina, nos abre o entendimento. O que que o Senhor quer dizer com isso, Pai? Nos dê um entendimento. Aí o Espírito Santo vai abrindo, vai revelando. E às vezes é na hora. Você pode ver que muitas vezes Jesus Deus falava, que nem Deus falou para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela e vou te mostrar a terra que você deve ir. Abraão saiu, mas para onde? Deus não falou, mas o Espírito de Deus guiou ele até onde tinha que ir. Vocês estão entendendo? Isso é tudo fé. Não tem, não tem uma passagem aqui, outra vez, olha que interessante. Por isso que eu volto sempre a dizer à igreja, tá bom, irmão? A Irmandade. Meus amados, se tem preguiçosos para ler a Bíblia, meus amados, em nome de Jesus, começa a se exercitar a ler a Bíblia. Porque logo, logo, irmãos, vocês não estão percebendo que até
os crentes de hoje não é mais firme como os crentes do passado. Hoje tem crente, não estou falando todos, mas está crescendo uma quantidade de crentes, irmãos, que estão vivendo no mundo secular. Agora também tem uma coisa, tem que ser bem claro. Vai haver uma surpresa para todos nós, espiritualmente, que também tem muito crente querendo saber mais as Escrituras. Como vocês estão aqui. E eu também, claro, né? Então, veja, sempre Deus vai reservar, nenhum vai escapar. Porque Deus sempre, aqueles que tiver mesmo com desejo de servir a Deus, pois esses são os escolhidos que Deus não vai deixar vazio essas pessoas. Agora, aqueles que não estão nem um pouquinho com vontade de entender ao Senhor, né? De querer aprender, esses aí vai ser enganado. Vão ser enganados pelos anticristos, irmão. Vai ser enganados porque qualquer coisa acreditam. Ô, irmãos, raciocina comigo, irmãos, um pouquinho só para vocês entenderem. Como é que hoje muitas pessoas estão ouvindo, porque hoje as mídias, né, catástrofe, roubo, assassinato, tem jornalismo de tudo quanto é tipo, atrocidade, tudo. Vocês veem que no meio de nós, como é que está tendo um índice, até no meio do cristão, de ansiedade, de medo, pânico, medo de sair de casa. Como é que vocês acham que isso é implantado na vida das pessoas? Como é que isso, Deus nos fez perfeito, como é que isso começa a aparecer na nossa vida, irmão? É porque está dando crédito a alguma coisa, dando crédito. É uma realidade do mundo? É uma realidade do mundo. Mas eu faço uma pergunta para cada um de vocês. Vocês são do mundo ou são de Cristo? Nós éramos do mundo, agora não somos mais do mundo. Vocês comem o pão vivo que é Cristo ou vocês comem as coisas deste mundo? Eu estou falando de alma, não estou falando de comida, alimento, arroz, feijão, bife, não. Eu estou falando de alma. Vocês se alimentam da palavra de Deus ou vocês se alimentam das coisas que saem na mídia e que saem todos esses noticiários para a tua alma? O que nós estamos fazendo? Entenderam? Aí é um índice grande para pessoas que vão ter problema psicológico, psiquiátrico, né? Que é uma enfermidade? Mas ela é provocada por alguma coisa. Ela não nasce assim de qualquer jeito. Vocês estão entendendo? Alguma coisa está provocando. E aí precisamos rever isso. Entendeu, meus amados? Então, observa que todo crente, é claro, amados, presta bem atenção. Tem crente que faz grandes maravilhas e está em depressão. Mas se for olhar, analisar o fundo de tudo isso, tem uma causa. Alguma mágoa ou algum problema, alguma coisa no passado, alguma coisa foi provocada. Entendeu? Eu quero mostrar aqui para vocês verem como é importante a leitura da Bíblia, tá bom? Nós vamos ler aqui em Atos, tá? Nós vamos ver aqui uma passagem. Deixa eu achar aqui, eu acho que está no. Deixa eu ver se está no 12, tá bem, irmãos? Deixa eu ver se está no 12 aqui. Ai, glória ao nome do Senhor Jesus. Até vou pedir ajuda, irmã, já não sei se está no 8 também. Lembra de Filipe e o eunuco? Vamos lá. Ah, achei. Aqui, ó. Versículo 8. Aqui vai falar sobre o Filipe e o eunuco, no capítulo 8, versículo 25. Aqui é uma passagem linda. Eu só quero mostrar isso para vocês, como é importante a leitura da Bíblia, tá? Olha só, versículo 25. Tendo eles, pois testificado e falando a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e muitas aldeias samaritanas e anunciaram o evangelho. Agora, olha o versículo 26. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Não tem ninguém nesse caminho. Ela está deserta. Não tem uma viva alma lá. Versículo 27. E levantou-se e foi. Quer dizer, Filipe obedeceu a ordem do anjo do Senhor
Ele levantou e foi. E um dado momento, passa, aqui, ó, eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candence, rainha dos Eutípios, e qual era superintendente de todos os teus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Então, este homem, ele era de Candência ali, né? Ele era só que ele tinha, acho que, uma descendência aqui de judeus, e assim, todo ano ele ia adorar em Jerusalém. Agora, observe o 28. Ó, olha o versículo 28. E regressava. Esse etíope estava regressando, assentado em seu carro. Você acha que ele estava ali perdendo tempo com alguma coisa? Não. Olha o que ele estava fazendo. E lia o profeta Isaías. Então ele estava com a escritura nas suas mãos. Eu vou fazer uma pergunta. E nos dias de hoje, os crentes têm Bíblia nas suas mãos ou não têm? Perceberam? Irmãos, infelizmente, tem crente que vão lá às igrejas. Eu falo de todas as denominações, que não leva nem a sua Bíblia, de tanta preguiça que tem. Com todo respeito, eu estou dizendo isso, porque aquele que tem zelo da palavra de Deus, ele carrega ela nas suas mãos. E ainda mais quando vai adorar a Deus, tem que estar com ela em suas mãos. Mas, infelizmente, existe crente que nem a sua Bíblia carrega em suas mãos. Agora, veja bem, este homem, ele estava dentro de uma carruagem e ele estava lendo as escrituras do profeta Isaías. Olha só no versículo 29, como Deus conhece aqueles que têm interesse por ele. Quantos homens devem passar depois ali, foi adorar, mas não ficou lendo as escrituras, deve ter conversando com outra pessoa, contando a história dele, o que eles estavam ganhando, mas esse aqui é especial. Esse aqui tinha escritura na mão, só que ele tinha dificuldade de entender. Olha só o que o Espírito Santo vai fazer com Filipe. Vai dizer a Filipe, versículo 29. E disse o Espírito, que é o Espírito Santo, com letra maiúscula, a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. O Espírito Santo falou para ele: ó, ele está lendo lá as Escrituras Sagradas, corre lá e explica para ele. Foi isso que o Espírito Santo falou? Não. Por isso que nós temos que ter intimidade para entender como é que o Senhor fala. E aqui, no versículo 30, Filipe correu, quer dizer, tinha uma certa distância, mas o cavalo, a carruagem estava indo devagar, ele deu uma corrida e então ele ouviu. O Espírito Santo não falou para ele, nem o anjo falou para ele que aquele homem estava lendo as Escrituras, mas ele próprio ouviu que lia o profeta Isaías. Filipe tinha conhecimento da Bíblia ou não? Ou melhor, das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, que o Novo ainda não tinha, estava sendo por Jesus, pelo Espírito Santo, através dos seus apóstolos, ainda escrita. Mas olha que o Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e diz: entendes tu o que lês? Fez a pergunta para este homem. Olha a resposta dele, no versículo 31. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Rogo-lhe a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Então ele rogou a Filipe, falou: por favor, Filipe, senta comigo. Não tem quem me ensina. Irmãos, vamos ser humildes. Vamos aprender com Jesus. É como eu voltei a dizer, eu falei para vocês ali um pouco antes aqui, e quero repetir agora de novo. Nós temos o Espírito, nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Somos três aqui, ó. Corpo, alma, espírito. Não é? Então, veja, o, o nosso corpo, o nosso entendimento precisa da Bíblia. Precisa da palavra de Deus. Não tem crente que consegue viver sem ler a palavra de Deus. Porque é lógico que ele vai ter fé de ouvir através também da palavra de Deus. Agora, se você ficar ouvindo, se você não lê a Bíblia
Você ouve um pregador pregar de um jeito, um pregador prega de outro jeito, um pregador prega do outro jeito. E qual é a verdade? Porque vai haver heresia. A própria Bíblia nos sinaliza isso. Haverá pregadores que falarão heresias, pregarão coisas para. No próprio livro de Atos, capítulo 20, ali tem uma passagem que Paulo diz que vai haver no meio de vós lobos devoradores, que não vão perdoar o rebanho. E levantarão homens que falarão palavras perversas para atrair rebanho para si, ovelhas para si, não para mais Jesus. Ou seja, vai ter pregador que ele vai ser o centro da atenção e não mais Cristo. Agora, se você tiver conhecimento da Bíblia, você cai nessa? Se você tem conhecimento da palavra de Deus, você cai nisso? Não, porque olha só o que aconteceu aqui. Esse homem tinha dificuldade de entender. Agora, se Filipe não conhecesse as Escrituras, como é que Filipe ia ensinar para esse homem? Se vocês não conhecerem a Escritura, como é que vocês vão ensinar teus filhos? Como é que vocês vão ensinar teus netos? Como é que vocês vão ensinar os teus vizinhos? Aqueles que Deus vão pôr à tua frente. Aliás, Deus nem vai pôr, porque não tem o que você ensinar, se você não tem interesse nas coisas de Deus. Mas bem-aventurado aos que têm interesse das coisas de Deus. Porque, irmãos, se nós vermos aqui, tudo que falar da leitura da Bíblia, tem muita gente que está tão acostumado e quer sentir virtude, que Deus está falando como se fosse uma palavra, mas não tem conhecimento, não tem profundidade. Quando nós lemos aqui, te traz atenção, conhecimento. Só que muitos desistem. É que nem um concurso, amados. É que nem uma pessoa, ela vai fazer, vamos dizer, entrar, sei lá, no exército, ou então na polícia militar, ou qualquer outra coisa, ela tem que fazer o teste de resistência físico, a intelectual, oral e tantas outras coisas. E muitos já começam a desistir. Entra lá, sei lá, vamos dar exemplo, entra lá 500, talvez só vai ficar 50, 60 é os que vão estar aptos para entrar. Os demais desistem tudo no caminho. A leitura da Bíblia também é assim, não há muito interesse, mas bem-aventurados os que estão entendendo. Bem-aventurados sois aqueles que estão ouvindo e estão compreendendo, porque a palavra está nos ensinando, como aqui. Então, o crente que não lê a palavra de Deus, que não lê a Bíblia Sagrada, eu considero um crente que tem uma ignorância espiritual. Não tem conhecimento de Deus. Só tem experiência com Deus quando faz um livramento na sua vida, quando Deus pode libertar de um câncer, pode libertar. Isso aí, irmão, isso aí é um conhecimento superficial. Só isso. Que você vai dizer que Deus existe mesmo, né? Agora, e o conhecimento do próprio Deus? São todos que têm? Por isso que Deus fala: eu amo os que me amam, mas o que me buscam de madrugada, me acharás. Então, ele ama a todos, porque tem todos que amam ele, mas aqueles que procuram mais cedo vai encontrar ele e ele se apresenta. Não é verdade? Então, sejamos assim. Quanto mais cedo, mais nos interessamos sobre ele, com certeza nós já estamos batendo na porta e ele vai abrir a porta. Nós estamos lá clamando e ele vai aparecer. Então, queridos, ó, para vocês fazerem orações, porque muitas orações que nós fazemos, a gente fica pedindo só coisas para nós. Precisamos conhecer mais Deus, conhecer Jesus. Precisamos orar um pouco mais. Falar assim, hoje eu não quero nada para mim, eu quero só te glorificar, te exaltar. Hoje eu quero dar glória mais para o Senhor. Às vezes a gente só fica suplicando, 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 só pedindo para nós, pedindo. Ou seja, acabamos virando pedintes. E os verdadeiros adoradores ficam pedindo ou ficam adorando? O que nós estamos fazendo?
Nós temos que adorar. Então, tem momento para tudo, momento para pedir e momento para adorar. Tem momento que nós precisamos estar mais em adoração. Só que nesses dias tão corridos, nós estamos mais para pedinte. Espiritualmente, irmão, nós estamos só pedindo, não estamos mais adorando a Deus. Precisamos rever isso em nossa vida. Agora, quando nós temos conhecimento de Deus, ainda nós só tem a agradecer. Senhor, eu te dou graça. Eu não era para estar aqui, Senhor. Agora eu tenho conhecimento. Seu filho veio ao mundo, ele me escolheu. Eu fui, dentre essa promessa que houve para Jacó, que houve para Abraão, Isaac e Jacó, espiritualmente eu fiz parte, eu faço parte desse grande número. Poxa, você viu que alegria que você tem no teu coração? Me fala onde que a tristeza entra aí. Me fala. Agora, se a pessoa for materialista, se a pessoa está com o seu coração confiante no dinheiro do banco, confiante no dinheiro que está em casa, ou confiante nas fazendas, riquezas, hotel não, que alguns têm hotéis também, né? Tem pessoas que têm, claro, casas, enfim, tantas outras coisas. Qualquer coisa que acontecer nestas casas, ou seja, um terremoto acaba com a tua casa toda, ou então há uma mudança na economia e o dinheiro é totalmente bloqueado, acabou tudo. E aí, que alegria que vai ter essa pessoa? Nossa, é só lamentação, tristeza e vai ter que ir para o hospital, porque vai ter que fazer a mente fica um pouco perturbada. Agora, quando você conhece os planos de Deus, sabe que um dia o anticristo vai fazer tudo isso, você já está preparado. Você conheceu as Escrituras, você conheceu os planos de Deus. Só que isso não vai fazer a gente ficar muito tempo sofrendo. Jesus vai vir para buscar nós. Ah, você vai ser crente? Você ainda confia em Jesus? Eu confio em Jesus. Então você perdeu tudo, você não tem direito mais nada. Agora você não vai poder comprar, você não pode vender. Ah, muito obrigado. Só que eu quero te dizer, quem fez os céus e a terra chama-se Cristo, Deus e o seu Filho. Porque Deus falou, haja luz, o verbo cumpria todas as coisas que o Pai falava. Então é Ele que fez o alimento, foi Ele que fez as estrelas, o céu, foi o sol, Ele fez a maçã, Ele fez a banana, Ele fez tudo. Todo o alimento foi Ele que fez. E vocês estão me proibindo? Não há problema nenhum. Eu creio no milagre. Irmão, se Deus... Olha o que é fé, conhecimento de Escritura. Vocês lembram de Jonas? Lembra que Jonas foi em Nínive e pregou, que Deus mandou pregar, ele foi lá para a montanha, e Deus teve compaixão dele, que estava debaixo de sol. Deus não fez um dia nascer uma bolboreira lá, e colocou uma sombra, e ele gostou, agradeceu, e só que Deus permitiu que na noite foi uma locusta lá e destruiu a bolboreira, e ele pediu a morte. Você viu o que Deus fez para ele? Foi alguém lá de Nínive levar água para ele lá em cima, levar comida para ele? O Senhor fez uma sombra para ele. Irmão, se nós somos instruídos da palavra de Deus, quem mudará o nosso coração? Quem vai mudar a tua mente? Você tem o capacete que é Cristo, você tem o capacete da salvação, nada muda. Então, que vai os anéis, que vai as coisas, mas Cristo está na minha vida. Viu as mudanças? Aqui, vocês não viram, aqui, voltando aqui no livro de Atos, que quando esse etíope, esse homem etíope aqui pega e fala, como poderei entender se alguém não me ensinar? Irmãos, nós estamos precisando, irmãos, aprender mais nas Escrituras. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós estamos precisando mais. Olha só a humildade desse homem. Ele rogou para Filipe: Filipe, por favor, sobe na minha carruagem. Por favor, me ensina. Se Filipe não tivesse conhecimento da palavra, nem o Espírito Santo ia falar com ele para ele ir lá. E nem o anjo ia falar com ele. Sabe por que o anjo conversou com ele? Sabe por que o Espírito Santo falou com Filipe? Porque Filipe estava apto para ensinar, ele tinha interesse de buscar as coisas do céu. Aí muitos crentes falam, Deus não está na minha vida, porque eu gostaria de fazer uma coisa, mas você não tem nem interesse. Tem muitos que não têm nem interesse das Escrituras, interesse da glória de Deus, e quer que Deus vai usar. Você acha que sair para o Nordeste, sair para outros lugares, levar uma cesta, levar uma coisa, você vai matar a fome do teu irmão, material e o espiritual? E o conhecimento da glória? Você vai levar para algumas pessoas, e cadê a essência do Espírito, que é Jesus, o pão vivo?
João capítulo 5 fala que ele é o pão vivo. Nós damos glória a Deus, louvamos a Deus, se alegramos. Tem pessoas que se emocionam, ganhando, me perdoa essa expressão, mas é uma realidade. Vamos lá, tem uma família necessitada, precisa de um instrumento, e Deus prepara o instrumento. É uma alegria. Claro que é. Deus preparou aquela necessidade que a pessoa precisava. E Deus fez. Irmão, mas aprofunda mais nas escrituras, vê se qual é o conhecimento, ajuda a aumentar. Mas, infelizmente, o inimigo está fazendo pessoas dormirem através de redes sociais, através de outras leituras que não seja Cristo Jesus, que não seja a palavra de Deus. Tem pessoas que, é lógico que temos os estudos, tá, irmão? Tem pessoas que têm que estudar para ser médico, para ser, sei lá, tantas outras profissões, isso tem que estudar. Lembra disso, né, irmão? Nós temos que entender isso. Mas eu estou falando daqueles que têm oportunidade de ler pelo menos um capítulo por dia e não leem. Está entendendo? Então, quando ele disse isso para Filipe, esse é o motivo que o Espírito Santo usou de Filipe, o anjo falou com Filipe. Por quê? Filipe estava pronto para ensinar, ele tinha conhecimento. Irmão, agora imagina, vamos dizer, levanta uma pessoa para ensinar uma igreja e não tem conhecimento de Cristo. Como é que vocês, pais, vão ensinar os seus filhos se vocês não conhecem? Se um dos seus filhos, se um dos teus filhos faz uma pergunta, responde uma pergunta que você pode ver que nós lemos em João, né? Filipe falando ali para Natanael que o Messias, ele veio ali, Nazaré, e Natanael responde, mas como que pode vir de Nazaré? Porventura lá? Pois não é isso que está escrito de Belém. E aí? A pessoa não vai, meu Deus do céu, e agora? Aí prevalece, você não tirou a dúvida, mas Jesus está aqui. Irmãos, entenderam isso? Aqui, na continuação dessa palavra, você vê como é rico a palavra de Deus. Nós estamos lendo João, daqui a pouco nós estamos em Atos, tudo isso está encaixando. É para encaixar mesmo. Porque se tiver alguém dizendo que nós não devemos ler a leitura da Bíblia Sagrada, está muito enganado. Nós temos que ler as Escrituras, sim, ter entendimento na guia do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo vai usar de alguém que não tem conhecimento da palavra de Deus? Principalmente evangelizar uma pessoa, porque, irmão, existe muito evangelho que já fez pessoas desistir de Deus. Evangelho falso, que aparentemente parece verdadeiro. Quantos crentes que anunciaram para outras pessoas dizendo: olha, vem para o Senhor Jesus, você é solteiro e vem para a graça de Deus, né? Fala assim, que Deus vai te preparar uma esposa, um esposo, e você vai ter casa, vai ter filho, você e a sua família vai servir a Deus. Você está sem emprego? Oh, Deus prepara um emprego para você. Aceita Jesus como teu Salvador. Irmão, olha a proposta humana, proposta do mundo secular. E não é essa a verdadeira proposta de Deus. A verdadeira proposta de Deus é que você tome a tua cruz e segue Ele. Essa é a proposta do Senhor Jesus. Que todo crente, ele padece sim, ele sofre, ele tem sofrimento. Ele avisou os discípulos que o mundo aborreceu Jesus. Poxa, se nós usamos o evangelho, você acha que as pessoas não vão querer nos aborrecer? Vai, claro que vai. E se nós temos conhecimento da Bíblia, nós alegramos. Ué, Pedro e os demais lá que foi preso na cadeia lá, apanharam, mas apanharam, tadinhos. Sofreram açoite, chicotado. Não é esse surrinha de chinelo, não, viu, irmão? Ou então talvez de um cacetete, não. Você sabe o que é um chicote mesmo, bem dado, irmão? Que o bicho estrala mesmo nas costas, e cada um que bate vem um vergão assim vermelho, e se cair em cima de novo, já vem o rasgo da pele, aí vai brotando sangue. Pois é, eles tomaram 39, seria 40 menos 1, 39 chibatadas, porque depois não aguentaria mais. Veja, aí sabe quando eles saíram lá da cadeia? Jubilando, e aí um contando para o outro, oh, eu não mereço o que Jesus mereceu. Eu senti o que Jesus sentiu, como dói, mas como que é gostoso
participar do sofrimento de Jesus. Hoje tem crente para isso, irmão? Tem nada. Hoje, se o crente não for rodeado de bênção material, pelo amor de Deus, ele fala que nem Deus está mais na vida dele se Deus não fizer isso. Não é verdade isso? Então, Deus está me dando a graça de falar isso aqui para que vocês se alicercem em Cristo, viu, amados? Que eu estou falando com amor, com muito carinho e muito claro. Porque ser claro, Jesus, eu li para vocês, Jesus percorria em todas as cidades e aldeias, ensinando-os na sinagoga, e anunciando o evangelho, o reino de Deus, e depois curando os enfermos. Então tem que ser ensinado. Se não ensinar, não tem como anunciar o evangelho. Primeiro tem que conhecer quem é Jesus. E Filipe, lógico, instruído, e estava lá falando sobre o lugar da escritura que lia, foi levada, e aqui o eunuco fala, mas de quem que está falando? Ele está falando dele mesmo, de Isaías, ou de um outro profeta? Aí pronto, Filipe, olha, ele está falando de Cristo, de Jesus, o Messias, e convém que isso padecesse, e contou, aí foi falando da água, do batismo, tudo está resumido aqui, aí o Filipe pega, o Filipe não, o eunuco, olha, tem uma poça de água aqui, ó, tem um tipo um lago, né? Olha aqui uma porção de água. Olha aqui no versículo 36. Indo eles caminhando, chegaram a uma certa água. Quer dizer, uma lagoa, um lago, né? E disse o eunuco: Eis aqui a água. O que impede de eu ser batizado? Poxa, mas com todo esse conhecimento, vocês perceberam? Irmãos, e tem gente que pensa assim, ó, pensa dessa forma, tá? Tem pessoas que pensam assim. É assim que acontece a maioria das vezes. Ó, você vai na igreja e quando tocar o teu coração é porque Cristo está te chamando, Jesus está te chamando. Se não tocar o teu coração, você não vai, não. Pô, mas parece que aí tem alguma coisa errada, sabe por quê? Isso aí, eu vejo isso muito no meio da Irmandade falar isso. Principalmente pais para filhos, essas coisas. Na Bíblia não ensina isso, não. A Bíblia ensina, lá em Marcos, capítulo 16, que Jesus falou assim, ó, ide ao mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E os que não crerem estarão condenados. Então ele falou isso. Mateus, capítulo 28, Jesus disse para os seus discípulos ali, quando antes dele ter a ascensão para ele subir na glória dele, na glória do céu, o que ele disse para os seus discípulos? Para os seus discípulos, olha só, eu vou ler para vocês aqui, ó, ó o que diz aqui. Então veja bem como que é. Irmão, tem que ser anunciado o evangelho, tá? Esse negócio de o papai, mamãe ou alguém falar, não, tem que sentir a presença. Se Deus não te chamar, não vai. Você está indo pela carne. Irmão, não é isso. Agora, a pessoa tem que ser instruída. Tem muitas pessoas que foram batizadas emocionalmente e não estão mais na presença de Deus. Quantos que tem de vocês têm conhecimento sobre esse assunto? Olha o que diz aqui, no 28, aqui, ó, 28 de Mateus, a explicação de Jesus. Ó, versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, onde que Jesus tinha designado antes da sua morte, para o monte em que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, adoraram, mas alguns ainda duvidaram. Olha que Jesus fala. E chegando-se, Jesus falou, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha a ordem de Jesus para os discípulos. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você viu o que ele disse? Que é para fazer discípulo. Então tem que ensinar, amigo. Se não ensinar, meu irmão, minha irmã, você não faz discípulos para Jesus. Eu estou dizendo que o discípulo não é para pregadores, é para Jesus. É isso que estou dizendo aqui, tá? Então, qualquer um de vocês pode fazer discípulos para Jesus, qualquer um, tá? Então, veja que eles iam com essa missão. Aí, Jesus disse no versículo 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho vos mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo, do século. Amém. Então veja que tem que ser instruídos para que tenha esse intelecto, ele tem que estar firme para que a tua alma seja salva e para que o teu espírito esteja em comunhão com Deus. Porque tem muitas pessoas, quando a alma tende para a carne, para os desejos deste mundo, o espírito não comunica com Deus, não consegue, porque a alma não quer.
Agora, quando a alma quer, o espírito tem comunhão com o Senhor e há revelações, conhecimento, e você está ali. Veja, lembra de Pedro? Pedro anunciou quando desceu lá o Espírito Santo, está em Atos, né? Que o Espírito Santo desceu ali como labareda de fogo e selou todos eles lá, batizando com o Espírito lá. Louvado seja Deus. E os outros lá estavam zombando. Ah, esses estão bêbados, cheios de moço. Aí Pedro ousadamente disse: Não, varões israelitas, e falou. E começou a pregar Jesus naquela noite. Quase 3.000 almas obedeceram a Jesus. Foram sentindo a presença de Deus, irmão? Alguns casos sim, outros não, porque eles entenderam através das Escrituras. Você acha que aqueles homens não conheciam as Escrituras? Sabe qual é o maior problema de hoje? As pessoas não crerem em Jesus porque não conhecem as Escrituras. É aí que está o problema. Só conhece Jesus superficial, mas não conhece ele como filho de Deus. Por que que ele veio a esse mundo? Ah, veio para perdoar os teus pecados, mas eu sou tão bonzinho. Eu nunca matei ninguém, eu não assassinei ninguém, eu não roubei ninguém, eu não saí com mulher de ninguém. Eu dou dízimo, ou, alguns podem falar isso. Eu dou cesta básica, eu vou lá numa entidade, eu entrego tantas coisas lá, muitas roupas, sei lá, tantas outras coisas, só faço o bem. Ué, se você tão faz o bem, isso vai salvar você? Vai ler lá em Efésios capítulo 2 versículo 8. Pode fazer o que você quiser. Senão, esse dom vem de Deus. A graça é gratuita e só veio através de Jesus. Ninguém mais. Ninguém vai ser salvo se não for pela graça de Deus. É Cristo. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é a cesta básica, não é o seu dinheiro que você vai doando aí para meio mundo de gente que vai te salvar, mostrando as suas boas ações. Não é isso que vai te salvar. O que te salva é a graça de Jesus. Agora, com o conhecimento, aí você vai aprendendo as doutrinas, os ensinamentos de Jesus. Como ele disse: Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como é que você vai amar uns aos outros? Vai ter irmão e irmã que vai tá com fome, tem desempregado, tem o pobre. Você vai amar, você vai levar alguma coisa para ele. Isso prova o amor. Veja que agora mudou a situação, né? Você está provando o seu amor para esse teu irmão. E não como os pensamentos egoístas, mundanos, fazendo bem para os outros e em si próprio. Olha, eu estou cheio de crédito no céu. Que crédito? Não tem crédito nenhum. Irmão, fica sabendo que não há uma pessoa cristã que tem crédito com Deus. Agora, você pode saber que tem Deus misericórdia na vida das pessoas, porque nossas obras não faz nós ter crédito com Deus. Jesus disse que aquilo que nós fazemos ainda somos servos inúteis, porque a gente só faz o que ele manda, não faz mais além do que isso. Então, irmãos, o verdadeiro crente, ele tem que reconhecer que ele não cria crédito com Deus. Deus não é banco, Deus não é nada disso. Agora, ele sim vai entender, como diz nas Escrituras. É por isso que lendo a Bíblia a gente aprende. Salmos capítulo 23, versículo 6. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vocês viram a mudança? Você viu o que é uma mente humilde, sabendo que só através da bondade de Deus que nós conseguimos caminhar, porque Ele nos deu Jesus. E a misericórdia, Ele sabe que nós pecamos direto, e quem tem misericórdia é aquele que perdoa. Ele nos perdoa todo dia, para a gente não entrar em juízo com Ele no juízo final. E através de Jesus, Jesus nos ensina o seu novo mandamento, que nós devemos amar uns aos outros. E aquele que perdoa o seu irmão é perdoado pelo Pai Celestial, Marcos capítulo 11, versículo 25, por ali. E aquele que estiver orando, lembrar que alguém tem algo contra alguém, perdoa-lhes, para que o Pai Celestial te perdoe também. Mas se você orar e não perdoar o teu irmão, o Pai Celestial também não te perdoará. Tá vendo? Isso é crédito. Pode ser a pessoa mais boazinha do mundo, pode ser milionário que deu milhões de dinheiro para ajudar alguma coisa ou alguém, mas se o coração não tiver perdão, vai para o inferno.
Acabou. Você viu que não existe crédito? Agora, intimidade com Deus é outra história. É aqueles que se achegam ao Senhor e logo o encontrará. Isso é misericórdia e também é uma intimidade. Todos os crentes têm intimidade com Deus? Não. Vamos ver os discípulos de Jesus. Quem era mais íntimo de Jesus, os 12? Ou somente Pedro, João e Tiago? Os três é que viam a glória. E os demais? Quando entrou lá na casa de Jairo, da menina que estava morta, entrou todos os discípulos? Não, só os três. Vocês estão percebendo? Irmãos, Jesus não faz acepção de pessoas. Mas quem? Pedro não era o que mais perguntava para Jesus? Explica melhor essa parábola, Senhor. Senhor, se és tu, me faz andar sobre as águas para ir contigo. Não é verdade? Senhor, por ti eu morro. E aqui, tudo Pedro se avançava, né? Pois é, irmão. É porque ele amava. Pedro e João e Tiago tinham uma admiração muito grande pelo Senhor Jesus. Mas e os demais tinham? Tomé, lembra da ressurreição de Lázaro? Jesus falou, voltamos lá. Tomé falou, mas nós vai voltar para ser apedrejado, morrer com o Senhor? Vai morrer com Jesus? Olha, tinha admiração para o Senhor Jesus? Não. Jesus e os seus discípulos correram o risco de ser apedrejados. Escaparam da morte, claro, Jesus está no controle de tudo. Aí Tomé vai lá e fala, ei, mas vamos voltar lá para ser apedrejado? Mas, tá vendo? Tem intimidade. Judas tinha? Não, irmãos, bem-aventurados sois vós, que vocês querem intimidade com Jesus, querem intimidade com Deus. Espero que a leitura aqui abra a mente cada vez mais e nos faça humilde. Não é para a gente nós ser vangloriosos e mostrar que temos mais sabedoria que os outros. Jamais isso, hein? Nunca. Porque se Deus olhar no teu coração e no meu coração e perceber que somos vangloriosos por conhecer a palavra de Deus, aí sim, ele deixa nós sozinhos e fica só a sabedoria humana. A sabedoria humana é para fazer você compreender que o Espírito Santo de Deus está conosco e Jesus está no controle de tudo. Por isso que temos que ler as Escrituras. Entendeu? Mas se nós usar essa Escritura para ser melhor que os outros, já perdemos totalmente a guia de Deus. Entendeu isso? Então, temos que ser humildes, aprender com Jesus, tá bom? Bom, aí nós vemos aqui então sobre isso. E Jesus terminou aqui o 56, 51 já acabei de ler para vocês. No próximo nós leremos o capítulo 2. Guarda tudo isso no vosso coração. Sejam firmes, sejam fiéis, sejam humildes. Irmãos, por favor, temos que nos esforçar muito para ser mais humildes. E com esse, como é que nós vamos nos esforçar? Buscar mais a Deus, buscar mais a Jesus, glorificar mais a Ele, falar mais dele, estar mais perto dele, tá bom? E olha, cuidado, não sejam cuidado para nós não cairmos, irmãos, não errar na presença de Deus, porque quando Deus olhar para vocês, fala, esses meus filhos, em vez de conhecer a minha glória, estão virando verdadeiros pedintes, só fica pedindo, pedindo. É um povo que só pede, pede, pede. Que nem aquele povo que está lá no deserto, só ficava pedindo, 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 até que afrontava Deus. E Deus ficou muito irado com eles com essas coisas. Claro que não. Deu tudo o que eles quiseram. Comida do céu, tirou da mesa dos anjos, deu para ele, fez água brotar no deserto, atendeu toda a necessidade dele. Mas na hora de entrar no reino mesmo, lá na terra que manda leite e mel, só foi dois, Josué e Caleb, as duas tribos. O resto não entrou. Por quê? Só pede, pede, reclama e começa a brigar com Deus. Tem gente que briga com Deus e ainda conta para os outros. Ah, comigo é assim. Toda vez que eu brigo com Deus, ele me atende. Ele vai te atender. Mas só que você esqueceu, né? Que você é a criatura e ele é o criador. Criatura mandar no criador. Você lembra da história de Satanás? Satanás querendo ser Deus, o criado querer ser criador. Você pode ver isso aí, Isaías capítulo 14, vê Ezequiel capítulo, salve erro, acho que 36 ou 34, não lembro agora. Está lá.
o criado querendo se parecer com Deus, olha qual foi a sentença dele. Aí vem esses homens aí, os hebreus no meio do deserto, querendo ainda botar ordem lá e ainda mandar em Deus. Tá, meu filho, eu vou cumprir a minha palavra, porque eu vou mandar vocês para a terra prometida, eu vou, mas entrar, muda o assunto. Agora vocês vão ver, vai enxergar tudo bonitinho. Agora eu vou escolher os escolhidos. Agora, dentro de vocês, eu vou observar os escolhidos. Ah, Josué, a sua tribo foi fiel a mim. Ô, Caleb, a tua tribo foi fiel. Vem aqui, vocês vão reinar aqui comigo. Vem cá. E os demais? Ficaram tudo de fora. Meus amados, para que nós estamos aqui? Estamos aqui para brigar, para adquirir o que é bom para nós aqui na terra? Ou nós vamos perder a nossa vida aqui na terra para ganhar o espiritual? O que é perder a vida na terra? Para, vamos parar, irmão, de ficar perdendo tempo com as coisas deste mundo e olhar mais para Cristo. Ele está tão perto de voltar. Mas vocês não se preocupem, irmão. Vocês vão se assustar no que está dizendo aqui. Vai doer, mas uma coisa é certa. Guarda isso. Pai não salva filho. Filho não salva pai e mãe. Mulher não vai salvar marido, marido não vai salvar mulher. Cada um vai dar conta das suas obras. Ou seja, no dia que Jesus vier, talvez os filhos que não aceitaram andar com Jesus e quis andar no mundo, nas baladas da vida, nos desejos da carne, nas prostituições, pois é, não vai subir. Aí os pais vai falar, mas eu quero meus filhos. Você fez a tua parte, ensinou, ensinei, até a idade que eles foram, não querem ir mais na casa do Senhor. Ele já sabe quem é Deus, já sabe quem é Jesus, foi ensinado. Os seus atos darão. Alguns, como o filho pródigo, reconhece e volta rapidinho. Mas no dia do Senhor, porventura achará fé na terra? E aí eu faço uma pergunta em nome de Jesus. Vocês estão preparados? Glória a Jesus. Eu creio que sim, porque vocês estão aqui na leitura, vocês estão direto aprendendo como eu estou aprendendo em Cristo. Então, guarda essa palavra, guarda aí o que Cristo nos dá. Isso aqui é a riqueza, irmão. Olha, isso aqui é riqueza. Vai chegar dia que muitas Bíblias não serão mais verdadeiras, porque as editoras, as coisas, né, irmãos, os futuros, as pessoas que vão cuidar disso, vai ter mudança. Estão fazendo Bíblia de todo quanto é tipo. Vão tirar o nome. Você sabe que vai ter Bíblia que não vão permitir mais que onde diz que Jesus expulsou os demônios, não vai existir mais isso. Então, guarde a Bíblia, principalmente a que vocês têm e as antigas, porque essas são as fiéis com as escrituras gregas, tá? Porque futuramente tudo vai mudar. Para cumprir o Apocalipse capítulo 22, quem acrescentar ou quem tirar vai sofrer. Os que acrescentar vai sofrer praga, e os que tirar perderá a vida eterna. Então, irmãos, vamos ser fiel a Deus. Esta é a leitura que Deus nos dá nesta reunião. Que Deus abençoe todos vocês e o nome de Deus seja eternamente louvado. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.